30 gordos versus um treinador e 30 desempregados contra um empresário. E qual é o problema central por trás desses dois debates que tomaram conta da internet? Foram assim, explosão de visualizações, um nível incrível, tá? Vou convidar você a assistir pelo menos a abertura desses vídeos aqui comigo e depois eu quero trazer uma reflexão no sentido até mesmo político de algumas prerrogativas que nós vivemos hoje, principalmente no Brasil, né, por conta dessa mentalidade que ela tá explícita e muito bem explicada nesses debates, nessas conversas que aconteceram ali. Então, vamos assistir só um pedacinho deles, não vamos assistir todo o vídeo, não vou fazer um react completo. Eu quero apenas ver a introdução desses vídeos e a gente vai conversar um pouquinho mais sobre esse tema. Vamos lá. Então, primeiro o vídeo aqui do treinador versus os 30 gordos. Pra eu estar aqui hoje, eu estou extremamente desconfortável. E a minha vontade aqui é de te atacar. Enquanto pessoas gordas. Pelo que você passou. Eu não acho que você sim. Mas não me importa o que você Eu acha. já disse o que eu queria falar. Você tem um problema, um grande problema de não ouvir as pessoas. E eu queria falar. Mas se eu for falar dos teus problemas aqui agora também. Pega a visão do que tu tá vendo aqui e do que tu vê na tua vida. Tipo assim, eu já busquei, muita gente já buscou correr atrás. Não conseguiu, a gente só quer ser respeitado. A vida toda a gente sofre, eu já sofri por causa de mulher, ficava frustrado em casa. Eu não gosto de mim porque eu sou gordo. Não, obesidade não quer dizer uma falta de valor. Sabe? Não foi falar? Oxi, é o tema, não é? Mas, veja, é o que eles estão achando, não sou eu. Essa minha camisa aqui, ô coisa maravilhosa, ainda bem que vocês falaram. Você sabe o que é isso aqui? Fala agora o que é isso aqui. Deixa eu falar com ele aqui, rapidinho. Eu vou falar do seu nome. O meu nome eu sei. Luiz Agora, veja só. Augusto Targino Você está tentando. Galamba Fernandes. Você está tentando ter uma Você sessão de disse que terapia. você... Meu nome é Guto Galamba, eu sou formado em Educação Física, especialista no tratamento da obesidade e emagrecimento. Também sou especialista em Psicologia Positiva e Ciência do Bem-Estar pela Yale University. E hoje eu estou aqui cercado por 30 gordos. E o primeiro tema é: ser gordo é uma escolha. Como é teu nome? É Paulo Veras. Prazer, Paulo Muito Guto. prazer. Paulo Veras, vamos lá. O que você acha desse tema? Ó, eu acho que é assim, vamos lá. Parte pro princípio. Você é formado em educação física, né? E você foi uma criança. Sim. Então, Tá. você é criança, você já foi gordo. Antes de você se tornar. Vamos lá, vamos começar pelas generalizações que são aplicadas geralmente nesses debates, né? Isso você pode observar em qualquer debate, não é só esse não, tá? Mas, por exemplo, se você for uma criança, então você já foi gordo. Eu acho uma generalização até meio descabida, né? De você Profissional de colocar. educação física. Então, você não escolheu, né? Primeiramente, quando nasceu, ser profissional de educação física. Então, por isso que eu falo que é uma escolha. Olha lá, você não escolheu ser profissional de educação física, aí não sabe se é hoje, se é quando era criança, aí fica aquele negócio, né? Eu sou gordinho, para 120 quilos. Então, eu sou um cara feliz por eu estar gordo. Você entendeu? Eu escolhi, porque assim, eu já fui A afeição do amigo aqui no final, ela é muito boa. Se eu não me engano, acho que é Hulk o nome dele. Salve aí pro Hulk. As expressões dele no final vai dando um termômetro, né? Atrás aqui. As expressões deles aqui atrás vai dando um termômetro, né? De como até mesmo o pessoal que tá ali em volta acompanha o raciocínio, concorda ou discorda. Isso é muito bacana. magro, engordei. Então a escolha é minha. Posso ir pra academia, malhar e emagrecer. Mas não, tô feliz assim. Como eu estou. Então tu concorda comigo que ser gordo é uma escolha. Uma escolha porque assim, a gente nasce, certo? Eu era magro e fiquei gordo. Então isso não vai interferir na minha vida particular, na minha vida social. Eu posso ser muito, Então. eu posso ser... Já pode finalizar o debate. Se o primeiro debatedor aqui reforça a sua tese de pergunta do debate, já pode concluir. Tá certo, já pode finalizar. Né? Mas vamos avançar aqui. muito feliz. Então, vai. Não, mas a gente tá falando de felicidade. Igual a questão. É uma escolha. Mas vamos trazer felicidade pro tema também. Eu sou gordo hoje. Tudo bem. Eu posso amanhã. Tá. Não. Devia estar aqui. Ah, Concordasse comigo?
Produção encerrou a parada. Professor, Desculpa, não tenho o prazer de te cumprimentar. não tenho prazer de Não tenho o cumprimentar. prazer de te cumprimentar. Ó, aqui eu já acho muito complicado, né? Acho que o mínimo no diálogo, na conversa é o respeito. E o amigo, ele chega aqui já com uma postura bem difícil, né? Bem combativa. E vamos ver um pouquinho da fala dele, porque vai ser bem importante pro nosso raciocínio aqui. Tem problema. Antes de Diga o seu nome. me apresentar, eu preciso falar que a gente tá aqui, a gente foi convidado para falar sobre corpo livre. Quando a gente pensa sobre corpo livre, a gente primeiro tem que entender o que é um corpo que não é livre. Ó lá, ele traz o debate, né? Falando sobre o corpo livre, já meio que fugindo do assunto, no mínimo, ou distorcendo um pouco, né? Como se ele tivesse sido convidado para falar de uma coisa e agora ele tá se preparou para falar de uma coisa e na prática vai falar de outra coisa. E aí aqui você já subentende um conflito no próprio diálogo, né? A pessoa se preparou para falar de um negócio, você vai falar outro com ela, não vai ter o mesmo impacto. E aí ele começa a construção dessa narrativa sobre o corpo livre. Então você tirou a ideia Na concepção de um corpo que não é livre, Ó a expressão do nosso amigão aqui no fundo, gente fina, gente, tamo junto, ó a cara dele acompanhando, atento. a gente pensa num corpo que é limitado. Certo. O que é um corpo que é limitado? O seu Que não funciona como corpo, o seu deveria. corpo é um corpo limitado. Todos nós. Assim como o meu corpo também. Olha, corpo limitado, todo mundo, né? Acho que não tem nenhum super-homem, então o corpo de todo mundo é limitado de alguma forma. É um corpo limitado. Certo. Você consegue ficar 15 minutos embaixo d'água? O que tem a ver com o Eu acredito que um ser humano, só com algum tipo de equipamento ali, né? Pra ficar 15 minutos embaixo da água. Acho que ninguém sobrevive, né? Tem lá os surfistas, né? O pessoal que faz o treinamento de apneia, tal, aquela coisa, mas 15 minutos é puxado. Eu tô te fazendo uma pergunta. Não, tu consegue? Não, eu também não. Puxa, de... Todos os corpos são limitados. Quando a gente fala de corpo livre, a gente está falando sobre restrição, não Certo. sobre limitação. Certo. Alguém aqui conhece ele? Já ouviu falar Eita, dele? confuso. Já? Só você? Parece que nós não somos o seu público, parece que nós não somos o seu nicho. Mas a ideia é essa. Sim, isso é muito Se eu bom. trouxesse 30 pessoas que concordam comigo, a gente não teria um Sim. programa. Agora vamos fazer o seguinte: primeiro ponto. Ó, o pessoal começou a levantar a mão pra ele sair fora. Eu quero falar Entenda. que no momento em que todos nós aqui chegamos, antes de você saber o nosso nome, a nossa identidade, você já olhou para os nossos corpos. Aonde Então, isso? nosso corpo, Como ele é seu tem nome, antes- que... Você chega no ambiente. Você tava, sei lá, externo. Tava a parte de fora do ambiente. E aí você entra. Vai ser natural você olhar as pessoas que estão ali, né? Acho que seria bem complicado isso, né? Você não olhar para quem tá ali dentro do ambiente. Isso não significa o julgamento, né? Isso não significa que ele foi julgado já de imediato ali pela questão do olhar, né? identidade. Como é o seu Eu vou nome? falar o seu nome. O meu nome eu sei. Luiz Agora, veja só. Augusto Targino Você está Balamba Fernandes. Você está tentando uma Você sessão de diz que terapia. você é especialista em psicologia? Você tem CRP? Olha lá. Ele quer uma terapia. Qual é o seu nome, irmão? Prazer, meu nome é Hulk. Prazer, Chama de Hulk. Não, o Hulk. Hulk, gente fina. Tu já foi no... Aqueles- Aqueles caras, eu vi, velho. Foi irado. Vai, fala. Então, sobre o tema, ser gordo é uma escolha, eu não Tá. concordo. Por quê? Fala. Porque eu não sei cientificamente, Tá bom. mas é o que eu ouço desde Tá bom. da infância. Eu tenho Bom, ele começa a explicar, né? Ele começa a explicar um pouquinho ali da situação dele. E aí vamos voltar um pouco no diálogo aqui com o Alexandre. E o quarto tema é: o que você chama de me aceitar como sou, a medicina chama de doença. Alexandre, isso, vai. Eu quero te falar que todas as pessoas que estão aqui já passaram por uma questão psicológica. Tá. E quando a gente Tá. fala de doença, a gente Bom, de certa forma, todo mundo, né? Passa por algum tipo de situação psicológica. pode falar da obesidade, a gente pode falar de tudo aquilo que a obesidade causa e tudo aquilo que também é causado pela obesidade. Assim como estão todos aqui, A obesidade causa e é causado pela obesidade. Muito bom, muito conclusivo.
Mas a gente Quando eu concorda que é tinha- uma doença? Concordamos que também é uma condição que pode gerar outras doenças Sim. e pode ser causada por outras doenças. Quando eu tinha 14 anos, Esse ponto é muito importante, presta atenção. um grupo também de 25 pessoas, de 25 homens, me abordaram na rua e me espancaram, cuspiram em mim, me humilharam, me xingaram e quebraram com a minha saúde psicológica. Eu tive vontade de morrer, eu tive vontade de Antes de mais nada, quero dizer que eu me sensibilizo muito com a história do nosso amigo Alexandre. Não sei o que significa passar por algo assim. Eu só tenho a única certeza que não deve ser fácil. E que ele consiga encontrar meios de lidar com essa questão, de superar de alguma forma, ou de pelo menos conseguir viver melhor com esse trauma. Mas olhando uma prerrogativa muito simples aqui, me parece que ele está numa situação de gatilho, né? Como é muito usado hoje, né? Você tem ali um grupo, de certa forma, estranho ao redor dele para julgar e debater com ele de alguma forma. É muito impactante essa parte. com 14 anos de idade. Eu tenho certeza que a minha história toca todo mundo que tá aqui. Todo mundo, Porque pra todo gente falar mundo. sobre obesidade, a gente tem que falar sobre saúde mental. Pra eu estar aqui hoje, eu tô extremamente desconfortável. E a minha vontade aqui é de te atacar. Eu tô aqui numa situação de embate. Eu vou usar a história da Maraísa como a minha história também. Bom, ficou muito claro, né, que a intenção dele seria até sair do diálogo verbal, né, e realmente ir para cima dele. É muito tocante e é muito triste. Existe um armário onde a gente sai para se entender como gordo. Que quando a gente é criança, a gente não tem entendimento de que a sociedade vai massacrar a gente, de que a gente pode vir a ter um problema no joelho ou um problema de coração. E aí eu te faço uma pergunta. Pessoas com síndrome de Down são mais Ó, propensas. aqui para mim acabou o debate porque ele trouxe uma situação pessoal muito forte, muito emocional, muito impactante. Mais uma vez me sensibilizo com ele, que ele consiga encontrar meios de superar, viver melhor, de trabalhar e de tratar realmente esse ponto. E agora ele traz no debate a questão envolvendo síndrome de Down, que não tem nada a ver com o debate e é uma questão que você não muda, você não cura isso, né? Não existe cura para isso. E no caso da condição do sobrepeso, da obesidade, além de ter os seus impactos na saúde, como foi bem discutido aqui, não estamos reduzindo isso a uma questão de somente corporal, de aceitação, de sociedade, mas também num aspecto da saúde, né? De viver mais, de longevidade, de qualidade de vida, né? De poder ou não fazer certas coisas. Então, uma questão aqui realmente muito impactante, mas reforçando o nosso propósito de fazer esse vídeo aqui hoje, é para mostrar que, infelizmente, algumas pessoas tomam situações particulares, impactantes, não estou falando se foi ou se não foi importante, mas foi algo particular, foi algo que aconteceu na vida dessa pessoa, e se tornou uma lente pela qual ela enxerga o mundo, ela enxerga a realidade. E aí ela começa a aplicar e projetar isso em todo mundo que está ali, né? Como o amigo colocou, em um momento ele foi atacado, ele foi agredido, e agora ele está novamente ali num momento onde ele está aos olhos de certas pessoas, então ele acaba projetando isso, né? E vamos avançar aqui para o vídeo agora do desempregado. Eu não sou ONG. E eu não sou escravo. Na realidade, você está trabalhando com seres humanos. Demitir um vendedor da minha companhia me custa R$1 milhão. Eu fui demitido por causa da minha aparência. É justo eu demitir 400 pessoas porque uma não tá performando? Eu acredito que você pode resgatar essa pessoa. A culpa da demissão é sua. Eu deixei o meu filho muitas vezes pequeno para trabalhar e eu fiquei doente de tanto trabalhar. Sim. E aí eu fui mandar embora. Empresário, vocês pensam em números. Você não tá cuidando de equipe e pessoas. Você acha que meritocracia é uma exceção ou é uma regra? Não necessariamente. Eu sou fruto de meritocracia. Quantas horas por dia você trabalha? Enquanto eu tô acordado. Por que você discorda? Há 11 meses atrás, eu fui demitida grávida. E você acha que isso não fizeram por favor? Você teve orientação, mas esse jovem da periferia que não teve. Eu não tive E essa orientação. internet que esse jovem não Agora teve? de novo. Turma, Thales Gomes, empreendedor serial, sou fundador e presidente do G4. Eu tô aqui nesse debate com 28 pessoas que foram demitidas. O primeiro tema é: empresa não é ONG, quem não entrega resultado é demitido.
Isso aqui é quase um mantra do empresário, né? Quem não entrega resultado é demitido. E hoje a gente vive sobre a ótica de uma sociedade bem protecionista, né? Para não dizer outra coisa, onde as pessoas não costumam trazer para si a responsabilidade de alguns acontecimentos da sua vida, tá? Não estou dizendo que, como a filosofia fala da contingência, né? Aquilo que está fora do nosso controle, ou um certo azar ou sorte, não estou falando que não exista, tá? Isso existe, tá? Mas é diferente de você tirar da responsabilidade do indivíduo todas as questões da sua vida, tá? Como a possibilidade de escolher, né? Esse é o básico, né? E aqui a gente entra um pouquinho na mentalidade hoje, na maioria das situações, nós vivemos sobre uma ótica muito protecionista, vou dizer até com muitas raízes, né? No comunismo, no marxismo e uma mentalidade de bases igualitárias, né? E isso acaba tirando toda a autorresponsabilidade ou algum nível de responsabilidade do indivíduo sobre o que acontece na sua vida. E quando você faz isso, você subentende que vai ter alguém que vai estar tomando o controle ali, que vai estar tomando conta da vida dessa pessoa. O que a gente sabe que na prática ninguém vai chegar para salvar a gente. É claro que nós podemos receber alguma ajuda, a gente pode construir parcerias, a gente pode ter uma rede de apoio ou não na nossa vida, mas você reduzir a sua vida a isso acaba gerando impactos bem sérios, né? Então vamos dar uma olhadinha só nos primeiros participantes aqui. Vamos lá. Como é seu nome? Prazer. Como gestor e como empresário, se eu tenho alguém que não está performando na minha companhia, eu tenho o dever moral e com os meus acionistas, né, sejam meus sócios ou investidores, de demitir essa pessoa para que a companhia não seja punida porque uma pessoa não está fazendo. Ó o Peaky Blinders ali atrás. O bichão tá estiloso, hein, meu? Ó, todo Peaky Blinders ele, olha lá. Fazendo bem o trabalho dela. Eu queria ver sua visão, você concorda, discorda? Então, na realidade, você está trabalhando com seres humanos, né? Então teremos dias bons e dias ruins. E eu acredito que você mesmo, como empreendedor, se você chegou até aí, foi trabalhando com pessoas e criando conexões. E se você confiou nesses funcionários, eu acredito que você também, né, os conheça um pouco mais profundamente e sabem que eles vão ter dias não tão bons. Você vai estar trabalhando com mães, com pais, e eu acredito que há dias que essas pessoas não vão estar bem e elas não vão produzir tão bem, né, naquele dia, mas porém elas podem te retribuir com outros dias com mais qualidade. Aqui é muito impactante, o que ela está falando é verdade. Infelizmente, alguns empresários acabam aplicando uma lente, né? Até ouvi um influenciador respondendo uma caixinha de Instagram e a pessoa perguntou assim: como extrair o melhor do meu funcionário? Aí a resposta foi muito legal, porque o cara respondeu assim: primeiro, você não está lidando com caldo de cana, né? Você não está lidando com um bagaço de cana que você vai extrair alguma coisa dessa pessoa, no sentido de esmagar ela para sair algo, né? Você está lidando com um ser humano, então você precisa lidar com essa questão de uma forma muito mais humana, muito mais próxima, com um diálogo ali vivo, de entender, né? Trazendo um pouquinho agora para minha experiência, né? Apesar da pouca idade, eu já tive uma equipe de mais de 60 pessoas, tá? Uma área comercial, uma empresa multinacional, e a gente executava operações em todo o Brasil, tá? Então tive a experiência, inclusive, multicultural dentro do Brasil, que é muito significativa, né? Assim, você tem culturas locais, né, que determinam muito sobre o ritmo de como as coisas acontecem no dia a dia. E aqui é muito interessante que existe as duas coisas, né? Existe os dois lados da moeda, onde uma falta de sensibilidade do gestor, do líder, do dono da empresa pode realmente gerar um mal-estar nas pessoas, mas também uma complacência por parte desse líder vai gerar um mal-estar com o restante da equipe, né? Isso em uma equipe comercial acontece muito quando você tem uma pessoa de certo destaque, né? Uma pessoa que faz grandes números, por exemplo, e essa pessoa começa a ficar
sei lá, se achar no direito de talvez chegar atrasada, de não respeitar uma norma que todo mundo da empresa precisa respeitar, e isso começa a gerar um mal-estar, né? Porque se o pessoal não respeita, por exemplo, a agenda, não respeita uma reunião que foi agendada, não respeita o horário de início e fim do trabalho, você vai ter um mal-estar coletivo de uma forma ou outra. Então, existe os dois lados da moeda e existe também uma falta de transparência do lado do empregado, né? Coisas que eu já passei, por exemplo. Acredito que todo mundo vai conseguir conectar, ou já fez, ou viu alguém fazer, ou ouviu dizer que acontece. Que é a pessoa que, por exemplo, não está satisfeita onde ela está, e ela começa a fazer um jogo de não entregar resultado, de chegar atrasado, de gerar conflito, de fazer fofoca, de gerar todo um mal-estar coletivo para que ela seja demitida. A gente sabe a motivação final disso, que é preservar ali talvez o seu benefício, né? A questão da demissão na CLT, né? O aviso prévio, uma série de outras coisas. Não estou falando que isso não deve ser levado em consideração, mas eu, enquanto gestor, por exemplo, sempre criei essa cultura, né, próxima com os meus colaboradores, com a minha equipe, para que, em uma situação como essa, receber uma proposta melhor em outro lugar, traz para mim. Se estiver dentro do escopo aqui, a gente vai tentar ajustar para que você fique com a gente. Ou caso contrário, realmente, meu amigo, é muito legal, é um avanço de vida para você. Vai com Deus, Deus abençoe. Vamos fazer aqui dentro da empresa o possível para potencializar essa sua saída e a sua migração. Então, isso retrata também uma dificuldade de abordar e falar sobre certos problemas, né? Sobre certas questões, não só do lado do empresário, mas uma cultura e uma mentalidade bem ruim, né? Bem escassa do lado de quem está trabalhando, né? De querer ali, né, de uma forma um pouco mais restrita, né? E reforçando o nosso comentário do vídeo anterior sobre o treinador contra o pessoal acima do peso, estamos falando também de situações marcantes na vida de uma pessoa que se tornou a lente pela qual ela enxerga a realidade à sua volta, tá? Então vamos dar mais uma olhadinha aqui nessa conversa. Se você se colocar no lugar delas, é isso que eu acredito, que nós, quanto mais vínculo nós temos com o funcionário, eu acredito que se você trata um funcionário bem, entende o dia daquele funcionário, o compreende, eu acredito que você traz ele para sua empresa e você se conecta mais com ele, isso valoriza o trabalho dele, porque você percebeu que naquele dia ele não estava bem, e num dia não tão bom nós não produzimos tanto, e eu acredito que nunca em uma empresa nós podemos dar 100%, porque quando se falta 1%, se nós damos 99%, o nosso chefe, entre aspas, chefe, o líder, o que for. Ó, aqui uma questão de cultura, pelo menos quem trabalhou comigo, eu sempre tentei implementar algo de todo mundo tem dia bom, tem dia ruim, e certos acontecimentos é melhor você ir embora para casa. É melhor você ir embora para casa, né? Então, por desenvolver essa sensibilidade, às vezes a gente no convívio ali, identificava que a pessoa não tá muito bem, chama ela para conversar, o que aconteceu, né? E ali você vai ver, às vezes, realmente uma situação em casa, situação de divórcio, situação com filho, né? Doença do ente querido. E às vezes a pessoa sair do dia do trabalho, ou sair 1 hora, 2 horas mais cedo para ela conseguir resolver e organizar aquela coisa, ela vai contribuir para o seu bem-estar, ela vai contribuir para estar resolvendo o seu problema lá, que se ela tivesse na empresa, a cabeça dela não ia estar funcionando nada, ela está só cumprindo hora, e você gera essa relação de confiança de que um dia eu, como empresário, como empresa, vou precisar de você. E você, como colaborador, um dia, né? Nós temos aqui uma relação de troca. Primeiro, não é uma relação de abuso, né? Porque muito dessa mentalidade esquerdista a qual nós falávamos, existe muito aquela questão que é sempre uma relação abusiva. É sempre o chefe ganancioso e bilionário contra uma pessoa coitadinha em situação de vulnerabilidade. A gente sabe que não é bem assim, né? A gente sabe que essa não reflete a realidade, né, do que a gente vive. É uma relação de cooperação. Você escolheu aqui trabalhar comigo e eu escolhi trabalhar com você. Dito isso, vamos construir uma relação de transparência, de respeito, de parceria, porque isso que ela está falando aqui é uma parceria que pode ser ou não desenvolvida na empresa, né? A ponto de, poxa vida, eu percebi que fulano não tá legal, fulana não tá legal, deve ter acontecido alguma coisa, não é o normal dela, né?
chama para conversar, vê o que aconteceu. Pô, realmente, olha, isso aí, melhor você vai lá, resolve. Ó, não quer me falar? Não tem problema. Ah, não quero abrir minha vida para você, não quero falar o que aconteceu, tudo bem. É algo grave? Vai embora. Né? E assim a gente desenvolve essa relação de cooperação e troca voluntária. Dito isso, nós escolhemos trabalhar em conjunto. Você que trabalha numa empresa escolheu trabalhar lá e o seu empregador ali, a empresa, ela escolheu que você para que você trabalhasse com eles. É uma relação de troca voluntária, não é uma relação de coerção, de arma na cabeça, tá? Então isso é muito importante a gente fundamentar para comentar aqui. E, mais uma vez, as pessoas, por muito, tomam uma situação particular e aquilo se torna a lente pela qual ela enxerga toda a realidade. Ele vai perceber. Então, eu acredito que quando nós trabalhamos de forma humanizada, você ganha e o funcionário também ganha. Então, eu não concordo com você em demitir essa pessoa. Eu acredito que você deve ter uma escuta ativa, uma comunicação assertiva e trabalhar com ele essa parte humana. Vamos lá, vamos quebrar seu ponto em dois. Primeiro ponto você trouxe para mim que se uma pessoa tem um dia ruim, eu tenho que ter um olhar humano para essa pessoa e entender que as pessoas às vezes têm dias ruins. Estamos super alinhados. Ninguém é demitido por ter um dia ruim, tá? Sim. Porque demitir uma pessoa custa em média 5 vezes mais do que contratá-la. Eu vou te dar um dado da minha companhia que eu posso falar. Demitir. Informação muito relevante, tá? Para quem nunca viu a parte por trás de uma contratação. Um vendedor da minha companhia me custa R$1 milhão. Pelo que eu deixo de ganhar em demitir ele. E lembrando, tá? Vale ressaltar que um funcionário CLT, essa informação eu acredito que todo mundo já saiba hoje em dia, né? Você ter um funcionário CLT, ele pode custar até 2,5 vezes mais para a empresa, tá? Então, se você, vamos com continha básica, tá? Se você é um funcionário e você vai ganhar R$3 mil numa empresa, você vai custar, em média, tá? Com tranquilidade, de 7 a 7.500 para a empresa, tá bom? É isso aí que você vai custar para a sua empresa, dado a todos os encargos. E aí a grande pergunta, né? Eu, quando trabalhei como funcionário e pegava lá o contra-cheque e via aquele tanto de desconto, a minha pergunta, de forma muito simples, por que não vem tudo para mim esse dinheiro? Porque esse dinheiro tem que ir pro sindicato, esse dinheiro tem que ir pro governo, esse dinheiro tem que ir para uma série de coisas, né? Será que o ser humano não tem a responsabilidade de fazer a sua própria gestão financeira a ponto de se proteger de algumas questões? Fica a pergunta, tá? Mas é muito frustrante você perceber que, por exemplo, o seu empregador ele está pagando 7 mil e você está recebendo 3. É muito triste, né? Você está gerando 7 de certa forma, mas você recebe só 3. Por causa da estrutura que foi montada, né? E já traz um pouco da lógica do que ele está falando aqui, né? Eu falei de contratar, ele falou de demitir. E realmente, demitir, você perde todo o tempo que você investiu com aquela pessoa, todo o treinamento, sem contar a vaga em aberto, o tempo dos gestores para fazer processo seletivo. Então, assim, não é bom para ninguém. Tá? Mas a ótica por cima disso, se você aplica uma ótica, se você aplica uma lente que é um jogo de abusados contra abusadores, que é um jogo de capitalistas malvados aplicando a sua coerção para pagar pouco pela mão de obra do trabalhador, isso não reflete a realidade. Tá? E convido a você, o que não é muito difícil no Brasil hoje, você ter pessoas autônomas, você ter pessoas que têm o seu pequeno comércio, o seu pequeno negócio e precisa contratar alguém. Tá? Pensa um pouquinho nisso aí. Tanto que você que trabalhou num comércio local, trabalhou em algo, um empreendimento pequeno, vamos dizer assim, uma microempresa, ou até mesmo você já ajudou o seu pai, a sua mãe, a sua tia ali para ganhar uma diária. Tá? Então, olha um pouquinho à sua volta a realidade. Tá? Você precisar de pessoas para contribuir ali no seu time, no seu trabalho, não significa que você é um capitalista ganancioso. Só significa que você é uma pessoa comum que decidiu fazer alguma coisa. Desde que você esteja vendendo até morango do amor ali, você precisou de alguém para embalar o seu morango do amor. Ou você vai contratar um motoboy para entregar o seu morango do amor. Então, esse não é um jogo de malvados contra coitadinhos, tá?
Esse é um jogo real da vida baseado na troca, tá? Então, vamos só concluir aqui o vídeo. Somado com aquilo que eu tenho de custo de demissão. Mas o que eu deixo de ganhar é muito mais do que o que me custa demitir. E olha que demitir no Brasil é muito caro. Sim. Então, nenhum empreendedor fica feliz em demitir pessoas. Sim. Inclusive, isso é uma métrica negativa que o mercado como um todo pune o empreendedor quando ele tem o que a gente chama de turnover, né? Se tem muitas pessoas sendo demitidas na companhia, se o seu turnover é alto, você é tido como um líder ruim, muitas vezes. Nenhum empreendedor quer demitir ninguém. Ninguém demite alguém porque tem um dia ruim. A pessoa é demitida porque ela continuamente não performa ou porque ela não evoluiu necessariamente para ocupar aquela determinada cadeira. E aí eu te pergunto, se essa pessoa ou continuamente não performa ou não evoluiu necessariamente para ocupar aquela cadeira, ela vai fazer com que a companhia tenha prejuízo. Eu discordo. Porque ela não vai fazer com que a companhia tenha prejuízo. assim, não vai fazer. Porque assim, eu vou utilizar o meu exemplo. Tá bom. Eu fui demitida, eu fui contratada por uma... Agora, repare como ela traz a situação pessoal, tá? E como ela aplica isso como ela generaliza isso no todo. Não tô falando que a história dela, de certa forma, não tem o seu peso. Me sensibilizo muito, tá? Mais uma vez, com a história dela, que também não é fácil passar por algo como ela passou. Fundação, que eu não vou citar o nome aqui, porque ela é conhecida nacionalmente, mundialmente. É uma fundação, eu sou uma militante pela primeira infância e era o meu sonho trabalhar nessa empresa. E eu fui perseguida pelo meu ex-esposo, né? Ele me perseguiu tanto, era o emprego da minha vida, eu tinha todos os benefícios. E assim, o dia bom se tornou um dia mau e eu fui demitida em 3 dias. A empresa não me escutou e eu sou uma excelente funcionária. Eu sei até onde eu poderia ir. Então aquele dia mau, né, se transformou, aquele dia mau se transformou em um dia muito pior, porque eu fui demitida e eu poderia ter dado muito lucro para a fundação. Por isso que eu acredito... E talvez nem lucro, porque a fundação não quer lucro. Você poderia ter feito o teu propósito para trabalhar com a primeira infância, né? Sim, então, só que o que aconteceu? Optaram por escutar o meu ex-marido. Era o emprego dos meus sonhos. Sim, foi no meu trabalho e causou um grande problema. Só que eles não tiveram uma escuta ativa. Por isso que eu falei pra você. E essa situação dela aqui não é nem tão difícil de acontecer, tá? Eu já vi isso acontecer, tá? Na empresa, e aqui é expondo uma situação pessoal, né? Eu já tive, acho que algum familiar meu passou por isso, da namorada ir no trabalho e aquela questão de ficar ligando e tal, tá? No caso dela foi o ex-marido, né? Que foi no local. Eu tive, durante um tempo, um funcionário que passou por isso, né? Ele teve uma questão lá de pensão, né? Ele estava naquele processo de negociar a pensão pela via judicial com a sua ex-esposa e aparentemente aconteceu um acordo que não ficou muito do agrado dela e ela começou a fazer isso também, a ligar, a procurar os gestores da empresa, a fazer uma série de questões para tentar, de fato, atrapalhar a vida do cara, né? E na época a gente foi muito próximo, a gente entendeu, até ele ficou, acho que 1, 2 dias em casa para resolver a questão, né? E tudo isso foi resolvido de uma forma muito, muito próxima, né? Muito humana. E infelizmente me sensibilizo muito com o que aconteceu com a amiga aqui, que de fato não foi ouvida, né? Ela foi simplesmente demitida e a antítese dessa conversa, né? É que ele começa falando que empresa não é ONG e ela foi demitida de uma ONG. Isso não é de certa forma muito delicado, né, de você observar, né? Entenda o meu riso aqui como indignação, não entenda o meu riso aqui como deboche, tá? Então, isso realmente faz a gente pensar. Escute os seus funcionários. Escute os seus funcionários. Isso aqui você está trazendo um problema pessoal que você teve, uma fundação que você trabalhava. Sim. E que quando a gente pega uma média e falando de demissões, a gente não pode dizer que todos os casos de demissão são por isso, né? Eu sinto muito você ter passado por isso, tá? Então ninguém fica feliz em ver outro. Bom, como a gente pôde ver, analisar um pouquinho, né, a gente vê que questões pessoais se tornaram de fato o filtro e a lente pela qual as pessoas que passaram por isso enxergam a realidade. Não é fácil, assim como essa moça que foi demitida a questão ali do seu emprego, né, com a perseguição do seu ex-marido.
E também um amigo no primeiro vídeo do pessoal acima do peso com o treinador. Né? Realmente não é fácil passar por um tipo de situação como essa. Me sensibilizo e que eles consigam encontrar apoio, que eles consigam encontrar a superação, né? E o avanço dessas questões que eles passaram. Tá? Mas assim, comece a perceber o detalhe, né? As nuances que acontecem nesse tipo de diálogo e como essas generalizações elas acontecem em tudo. Tá? Até mesmo na mídia você percebe generalizações absurdas que acabam distorcendo a percepção da realidade. Eu sou o Thierry, você está no meu canal. Ativa o sininho das notificações, se inscreve, deixa o seu gostei, deixa o seu comentário e me fala o que você acha. Você acha que realmente as pessoas elas são culpadas de tudo que acontece? Ou você acha que elas têm o poder de escolha para talvez tentar mudar um pouquinho da sua realidade? Deixa o seu comentário aqui e eu tenho certeza que a gente se vê no próximo vídeo.